Bom dia, igreja. Bom dia. Que a paz do Senhor esteja com vocês, amém? Amém. Bom dia aos amigos do canal Voz Ativa também. Uma feliz semana para todos e que a paz do Senhor esteja conosco. Amém. Muito bom poder estar com os irmãos aqui e assim podemos fechar essa série que nós tivemos desde o começo de janeiro, comunhão e missão. Você lembra do primeiro tempo que foi falado lá no comecinho, primeiro domingo de janeiro? Você lembra? Nós falamos sobre o que? Vamos lá, quer dizer, me ajudem aí. Começa com a palavra S, quando a gente anda com alguém, segue, muito bem. E ali nós falamos da questão do CRM, né? Que é comunhão, missão e também relacionamento. E aí, no segundo domingo, foi falado sobre o livro de Mateus, não é isso? Qual foi o capítulo? Mateus 6, isso foi domingo, dia 18, né? E o domingo 11, falou sobre fé, né? Então, esses tempos foram relacionados à importância da oração, à importância da fé, à importância da comunhão e de seguir a Jesus. E hoje eu quero falar sobre Ele é o único. Quem? Bom, antes de iniciarmos, nós vamos mais uma vez orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que nos ajude a entender a Sua palavra nessa manhã. Vamos orar? Santo e bom Deus, nós te louvamos e te agradecemos ao Senhor pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela semana que já se iniciou. Obrigado pelo sábado de ontem. E te pedimos a Ti que nessa nova semana, no nome de Jesus, que o Senhor possa guiar, dirigir a nossa vida, conduzir os nossos passos e, acima de tudo, derramar o Espírito Santo sobre nós, para que entendamos que Ele é o único. Quem é o único? Vamos entender dentro da Tua palavra agora. Suplicamos humildemente que o Teu Espírito Santo e que Teus anjos estejam conosco. Obrigado por tudo, perdoe os nossos pecados, abençoa-nos em todas as áreas da nossa vida, no nome de Jesus. Nós suplicamos e te agradecemos. A igreja diz? Amém. Muito bem. Bom, quando nós olhamos para esse mundo competitivo, aí vem a pergunta: mas como sobreviver tudo isso? No mundo material, no mundo social, no mundo sentimental, no mundo familiar e no mundo espiritual. A pergunta é: Ele é o único. Quem? Bom, agora, nada nesse mundo é substituível. Sempre há mudança. Tudo muda. Mas o que será que muda? É uma pergunta que a gente vai pensar. Quando eu falo da vida em geral, as coisas mudam. Por exemplo, a vida material sempre muda. Por exemplo, a pessoa pode estar lá em cima, em algum momento ela pode estar embaixo. Então a vida material muda no sentido de que a pessoa pode ter recurso, no momento o recurso acaba. Às vezes também a vida sentimental ela pode mudar também. Porque na vida sentimental, olha, a pessoa pode estar com uma pessoa do lado e olha, ela pode não estar. Como ontem, por exemplo, uma vizinha minha disse o seguinte: eu mandei meu esposo embora de casa, mas ele é um bom trabalhador, problemas vícios que ele tem. E aí nem a família às vezes assim tem muita paciência. Mas esse mundo que vivemos, também na vida social, no convívio com as pessoas, as coisas sempre mudam. Isso é uma coisa tão comum que nós podemos ter amigos hoje e amanhã não ter mais. Podemos estar no convívio com a família e amanhã não estar mais. E na vida espiritual há sempre mudança também. Por quê? Olha, a pessoa quer fazer as coisas para Deus e olha, a pessoa não quer fazer as coisas para Deus. E também na vida familiar sempre há mudanças. Há pessoas que convivem com o pai, com a mãe, com a esposa, com o tio, com a avó, e de um momento para outro a pessoa quer viver sozinha. Isso acontece. E também há mudança na vida em todos os sentidos. Mas minha pergunta: quem pode mudar tudo isso para que se ocorra e haja um equilíbrio em nossa vida? Veja comigo algumas frases que isso poderá impactar você e a mim nessa manhã. Por exemplo, Ele é o único que pode dar conforto e contentamento para a alma. Vejamos que nesse mundo que vivemos hoje, as pessoas estão o quê? Depressivas, ansiosas,
estão sem rumo, sem direção. Então Ele é o único que pode dar o conforto, Ele é o único que pode dar o contentamento em qualquer situação da vida. Não importa a vida que passamos, não importa a vida que vivemos, mas Ele é o único que pode resolver os nossos problemas. Ele é o único que ama você, apesar de que você tem um jeito de ser. Nosso jeito de ser pode ser um jeito tranquilo ou um jeito equilibrado ou desequilibrado. Deus ama a cada um de nós. Ele é o único que pode curar as nossas feridas que existem na mente e no coração. Ele também é o único que pode transformar qualquer situação ruim em uma situação boa. Ele é o único também que pode mostrar para nós o caminho para o futuro com esperança. Embora olhamos ao redor deste mundo, a gente vê guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, muitas coisas ocorrendo. E a gente vê também que há uma luta grande espiritual no Brasil, e isso ocorre nos departamentos político, educação, segurança e saúde. E os líderes que estão no comando de tudo isso acabam fazendo tantas coisas que nós, seres humanos, não vemos, mas o Deus eterno está vendo tudo, é o mundo que vemos. Também há situações também que Ele é o único que pode fazer milagres na nossa vida. Ele é o único que pode ouvir a minha e a sua oração, os nossos pedidos de oração. Portanto, eu e você precisamos buscar a Jesus, porque Ele é o único que pode resolver os nossos problemas. Ele é o único que pode entender e ouvir que nós precisamos de Jesus em nossa vida. Ele é o único que perdoa os nossos pecados. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz o que? Se confessar os pecados, Jesus está pronto a nos perdoar. Ele é o único que salva. Ele é o único Deus. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo, a única luz. Ele é a porta. Ele é a única porta. Ele é o único caminho, o único pastor, o único médico, a única vida e a verdade, a única videira verdadeira. Ele é a única ressurreição e vida. Ele é o único que diz: eu sou, ou seja, o verdadeiro Deus eterno. Ele é a única pessoa que salva. Ele é o único mediador entre Deus e os homens na terra. Ele é o único Deus. Portanto, essas frases ela traz para nós um impacto seguinte, dizendo o seguinte: Jesus é o único que pode resolver as questões da vida. Ele é o único que pode mudar a pessoa. Ele é o único que pode transformar, libertar, restaurar e ajudar nós a ter fé, ajudar nós a entender que a oração é a única saída para o cristão. A oração é a respiração da alma. A oração é a força da vida. A oração faz parte da vida do cristão. Além do mais, quando olhamos para a galeria da fé em Hebreus capítulo 11, a gente vê que todos aqueles homens e mulheres morreram aguardando a esperança da vida de Cristo como um novo céu e uma nova terra, como algo melhor do que a terra te oferece. Agora vem uma pergunta para nós para refletirmos nessa manhã. Agora, quem impede de você e eu, nós, relacionarmos com eles para ter uma nova vida? O que nos impede de nós termos uma vida plena com Deus? Cada um de nós devemos pensar de que quando nós iniciamos lá no primeiro chadeiro, o CRM, que é a comunhão com Deus, essa comunhão deve ser diária. Uma comunhão que eu e você devemos, quando abrir os olhos, agradecer a Deus por mais uma vida que Ele nos concede, agradecer a Deus pelo ar que respiramos, agradecer a Deus pelo alimento, e na sequência, pegar a palavra de Deus e estudar, que é a Bíblia Sagrada, e assim entender de que Jesus quer dar para mim e para você salvação e vida eterna. Abra a Bíblia de vocês, por favor, no livro de João, capítulo 6. João capítulo 6, ele traz várias inclinações, várias coisas, vários momentos onde Deus escuta a oração e atende o nosso clamor. Aqui em João capítulo 6, nós vamos começar pelo verso 35, onde Jesus estava ali conversando com as pessoas, e ele dizendo que Ele é o pão da vida.
No verso 35 de João 6, ele fala assim: declarou depois Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus dizendo claramente que Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Por isso que o título do nosso sermão de hoje é: Ele é o único. Quem? Jesus. Sem Jesus, o ser humano não vai a lugar nenhum. Mas embora o ser humano ache que, através dos conhecimentos gerais, através da medicina e de outras coisas, ele diz que ele pode se salvar. Essa semana que passou, por exemplo, foi o médico. E a médica dizendo o seguinte, que agora a medicina mudou o estudo da pressão alta, que agora não é mais 12,8, é sim 13,8. E eu parei e pensei assim, médico novo com ideias novas, mas não se traz um estudo antigo dentro do contexto que já a medicina ela começa a trazer coisas novas que não fica dentro do contexto do corpo humano geral. E conversando com outros profissionais da área, estão dizendo claramente que a pressão sempre será 12,8, não 13. Porque a gente sabe que 13, 14 começa o quê? A alterar um pouco o corpo da pessoa. E aí ela conversando outras coisas, dizendo o seguinte: olha, precisamos mudar algumas coisas rápidas, alimentares. Na minha mente, não disse nada para ela, mas a gente tem essa consciência. A gente vê que muitos profissionais não têm muita mais antipatia pelo ser humano, apenas agem como coisa profissional, apenas o interesse material. E não é assim. E eu pensei comigo assim: essa médica está totalmente equivocada. Embora eu não seja médico, mas a gente tem uma base de conhecimentos gerais sobre saúde. Então aqui Jesus fala claramente que Ele é o pão e é a água da vida. Em João capítulo 6, verso 37, continuando aí a leitura, no capítulo 6 de João, ele diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, e a Jesus não deixará você ir fora. João 6, verso 37. Então, e a Jesus, Ele não vai lançar você ir fora. Portanto, vamos a Jesus, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Ainda em João capítulo 8, o Evangelho de João capítulo 8, versículo 12, você já conhece esse texto. Talvez você pode até ler de olhos fechados, né? Ou seja, pela mente você já conhece o texto. Ele diz assim, João 8, verso 12. De novo, ele falava de Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus, Ele é a luz da vida. E quando você vai para João 8, verso 58, ele fala assim: respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus já falava isso lá no começo para Abraão: eu sou, o grande eu sou. Ou seja, Ele é o Criador, mantenedor e provedor de todas as coisas. Quando a gente vai para João capítulo 10, a gente vê aqui Jesus, o bom pastor. Em João 10, versículo 7, Jesus diz assim, João 10, verso 7, disse-lhe Jesus, afirmando de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, Jesus é a porta de salvação, Ele é a porta para o reino dos céus. E no versículo 9 ele repete de novo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, ele está falando que nós vamos comer capim, não é isso? Nós vamos encontrar vida, perdão, salvação, restauração e transformação. Em João capítulo 10, versículo 11, ele fala: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele já fez isso, porque ele já veio a essa terra, passou por tudo, morreu numa cruz, e a cruz hoje está vazia. É o drama da cruz. A cruz nos atrai a Cristo, ao derramar o sangue e derramar a vida por nós, para nos dar a vida eterna. Então Ele é o bom pastor. Ainda em João capítulo 10, versículo 14, ele fala: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Jesus conhece a mim, conhece a você, e nós somos as suas ovelhas. Em João capítulo 14, agora no Evangelho de João, João 14, versículo 6, Jesus fala claramente: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e o que mais? Ninguém vem ao Pai senão
por Ele, através de Jesus, nós não entraremos no céu se não for por Jesus. Portanto, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso nos faz lembrar do santuário que foi construído na terra de acordo com o modelo do céu, que é o pátio santo santíssimo, representando caminho, verdade e vida. Ou seja, através do sacrifício de Cristo, temos a oportunidade de sermos salvos. E agora eu quero fechar com você em João capítulo 15, verso 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e vós o que? Meu Pai é o agricultor. Jesus é a videira, e nós estamos conectados a Ele. Olha o verso 5 de João 15: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, conectado a Jesus, aqui é a videira, nós vamos produzir frutos para a honra e glória de Deus. Hoje, eu e você, todos nós, temos o poder da escolha entre escolher Jesus ou escolher o inimigo. Cada ser humano faz a sua escolha. Por isso que o título do sermão é, volto a repetir, Ele é o único. Quem? Jesus. Se não for Jesus, quem será? Aí o ser humano faz a escolha. Mas Deus pede para que nós possamos escolher Jesus. É o único que pode nos dar vida, e vida eterna e plena em todos os sentidos: vida espiritual, vida física, vida emocional, vida financeira, em todos os sentidos. Talvez hoje eu passe por alguns problemas de finanças, talvez você passe por outros problemas, mas Deus, Ele tem o poder de restaurar todas as coisas. Como diz um irmão dias atrás de Léo, nada melhor do que orar. E a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Nós devemos orar a Deus, clamar a Deus, pedir a Ele que nos dê vida plena e vida eterna, porque somente através disso vamos ser vitoriosos em Jesus Cristo. Somente assim vamos conseguir vencer, somente assim vamos conseguir ter comunhão plena com Deus, e assim nós vamos avançando em fé, caminhando com Jesus, nos preparando para o reino dos céus. Portanto, hoje é o dia, agora é a hora de nós entendermos que não podemos viver a mesma vida que vivemos no ano passado. Devemos ter uma vida diferente a partir de agora, como sempre é citado, com pregadores, com pastores, seja quem for, através de testemunho, música, orações, através de pedidos, mas nós devemos manter a comunhão plena com Deus, que é o CRM: comunhão com Deus, relacionamento com as pessoas e o senso da missão, que a missão não é nossa, a missão é de Deus, mas Ele conta comigo e com você para a gente fazer essa obra do Senhor. Amém. Como lendo aqui João 15,5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós possamos pensar sobre isso. Conectado a Jesus, a gente fica mais do que vencedor, mas desconectado de Jesus, a gente não tem comunhão, a gente não tem relacionamento, a gente não tem o senso da missão. No ano de 2026 já aconteceu muitas coisas, está acontecendo muitas coisas. Por exemplo, nunca vimos um líder mundial em apenas 10 meses evitar muitas guerras e tentar harmonizar o mundo com 7 itens. Isso a gente sabe que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4 diz que isso vai avançar. E quando o mundo falar de paz, aí vai o quê? Repetindo a destruição. A gente sabe que isso tem que se cumprir para se cumprir a volta de Jesus. Mas para isso acontecer, devemos ter comunhão com Deus, devemos vir para a igreja, devemos pregar o Evangelho e, acima de tudo, nos preparar para a volta do Senhor. Isso chama-se CRM: comunhão, relacionamento e missão. Então, nessa manhã eu desejo que Deus possa capacitar cada um de nós a nós mantermos a comunhão com Deus, a vir nos cultos da igreja, a pregar o Evangelho e a nos preparar para a vida de Jesus. Então, a oração, o estudo da Bíblia, a frequência da igreja e a pregação da palavra, isso nos ajudará na nossa caminhada da fé.
E a pergunta é: qual é a sua decisão hoje? Aceitarás esse convite? Aceitarás esse desejo de se preparar cada vez mais para a vida de Jesus? De manter essa comunhão com Ele quando se deseja? Amém? Vamos cantar na antiga capela mesmo o hino Ó Que Esperança. Vamos colocar de pé. Do antigo ele é 469. E aí você pode abençoar o antigo aí, não lembro do novo, mas no antigo, ó que esperança. Esse hino fala da breve volta de Cristo, e assim Deus deseja que nós nos preparemos para encontrar com Ele e estarmos no céu brevemente. Ó que esperança, e assim vamos cantar esse hino, vamos orar, suplicando a Deus que nos ajude nós manter essa esperança viva, que é o retorno de Jesus, a esperança de um mundo melhor, a esperança de vida eterna, vida plena, onde viveremos felizes com Deus. Então, que Deus possa abençoar a cada uma das irmãs, dos irmãos que aqui estão nessa manhã, que possa abençoar você, amigo do canal Olhos de Deus também, e que assim juntos possamos nos preparar, possamos estar orando um pelos outros, e assim nos preparar cada dia para a volta de Jesus. Vamos cantar? Amém. Oh, que esperança vive em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé nas promessas firmes crês. Este o tempo logo vem, e as nações daqui além, bem abertas vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vive em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Amém. Oremos. Bom Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade a nós concedida nessa manhã. Amém. Obrigado que o Senhor nos acordou, o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo alimento, por tudo que o Senhor tem providenciado para a nossa vida. Amém. Suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus, o perdão de tudo que temos falado contra Ti. Pedimos a Ti, no jumento do Senhor, nos batiza com Teu Santo e Bom Espírito. Amém. Que o Senhor possa, ó Deus, restaurar, reconsagrar a nossa vida. Nos Amém. ajudar a ter mais fé, comunhão, ter mais relacionamento com os irmãos, termos mais senso da missão e, acima de tudo, como nós acabamos de cantar, possamos nos preparar e preparar outras pessoas para a volta de Jesus. Amém. Abençoe essa igreja, abençoe a liderança, abençoe os membros, abençoe a cada um de nós e as nossas famílias também. Sim, Dê a nós um domingo abençoado, uma semana abençoada na Tua santa presença. Que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Sim, E que Teu Santo Espírito possa estar nos guiando, nos dirigindo e nos orientando a fazer a Tua vontade. Amém. Dá-nos a Tua paz, dá-nos o Teu perdão e obrigado por este momento que o Senhor nos concedeu nessa manhã. Fique conosco, fica com cada pedido, fica com cada oração, com cada agradecimento no Seu olho nos céus. Que o Senhor escuta a nossa oração, segundo a Tua graça e vontade, para a honra e glória do Senhor e para a nossa alegria também. Amém. E assim, todos juntos vamos orar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês, uma feliz semana, um bom domingo, graça e paz de Jesus.